Graça e paz de Cristo, nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor americano Rick Warren. Esse livro é um livro devocional. Ele traz 40 meditações para que você leia em 40 dias, para que você conheça os propósitos de Deus para a sua vida. E hoje nós estamos no dia 27. Se você é novo por aqui, os episódios do dia 1 até o dia 26 estão na seção das playlists. Lá tem uma playlist chamada Uma Vida com Propósitos. Você, ao clicar nessa playlist, vai encontrar todos os vídeos relacionados à leitura desse livro e um resumo antes de começarmos a fazer a leitura do dia 27 para situar aqueles que são novos aqui, é que esse livro começa com uma pergunta. Afinal de contas, por que estamos aqui? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem no seu dia a dia e muitas vezes estão desiludidas, carregadas de tristeza, pensando que a vida não tem sentido. E ele usa os primeiros 7 dias para explicar por que nós estamos aqui. No primeiro dia, ele fala que tudo começa com Deus. E existem pessoas que se esquecem de Deus em primeiro lugar e por essa razão, quando não tem Deus, elas ficam com uma vida sem sentido. No segundo dia, ele fala que você não está aqui por acaso. E ele fala que mesmo que você tenha nascido numa família onde você sofreu por situações ruins, Deus sabe fazer com que todas essas circunstâncias se transformem em algo que é útil para o reino dele. Você não é produto do acaso. Os pais de quem você nasceu, o bairro em que você nasceu, a vida que você viveu até aqui, tudo tem um propósito. Então nunca diga que você deveria ter sido produto de um aborto, nunca diga que você não deveria ter nascido porque Deus sabe por que você nasceu. Jesus não nasceu em um palácio de ouro, ele nasceu numa manjedoura. E isso tinha um propósito, para mostrar que ele, sendo o Rei dos Reis, nasceu em um local muito simples. No dia 3, o que tem dirigido a sua vida? No dia 4, você foi criado para ser eterno. E é por essa razão que todas as pessoas sempre têm uma preocupação com a eternidade. No dia 5, entenda como Deus enxerga a vida. Deus enxerga a vida como um teste. Por isso todos nós passamos por provações nessa vida. Deus também enxerga a vida como um cargo de confiança. Você recebeu dons e talentos para servir aos outros. O que você tem feito com esses dons e talentos? Se você ainda não descobriu os seus dons e talentos, saiba que você os tem. No dia 6, ele completa que para Deus a vida é uma atribuição temporária. Você vai viver aqui apenas por um tempo e depois você parte para a eternidade. Então você precisa viver uma vida bem vivida. E no dia 7, a razão de tudo, onde ele fala que a razão de tudo é cumprirmos 5 propósitos. O primeiro propósito, você foi criado para adorar a Deus. E nos dias 8 até o dia 14, esse livro do pastor Rick Warren dedica 7 dias, dia 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, explicando que nós fomos feitos para adorar a Deus, então nós precisamos saber como honrar e como agradar a esse Deus, e como fazer com que Deus sorria para nós. Depois, no dia 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, ele usa 7 dias para nos explicar que o segundo propósito é que nós fomos criados para fazermos parte da família de Deus. E quando nós fazemos parte de uma família de Deus, isso significa participar de uma igreja local,
onde nós de fato vamos ter relacionamentos com pessoas comuns, que são pessoas que erram, falham, muitas vezes mentem, trapaceiam, enganam, choram, que são fracas muitas vezes, mas que são pessoas, como eu e como você. Mas é justamente convivendo com pessoas que vão nos enganar, que vão nos trapacear, que vão mentir para nós, mesmo fazendo parte da mesma igreja, é que nós teremos a chance de viver em família. Família vive em família. Nós fomos feitos para fazer parte da família de Deus e para crescermos juntos como uma família. Por isso precisamos de uma igreja local. E a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, assim como em todas as famílias, as pessoas não são perfeitas. Depois, ele começou o propósito número 3. Você foi chamado para ser semelhante a Cristo. Nós estamos nesse propósito. Estamos lendo o dia 27. Ele dedica 7 dias, dia 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. São 7 dias para ler, para conhecer o terceiro propósito. E nós já lemos nesse terceiro propósito que quando você foi chamado para ser semelhante a Cristo, porque Cristo é o modelo dessa família e desse grupo que adora a Deus, você será provado. Mas a provação virá para que você veja, para que você enxergue onde você precisa ser fortalecido e renovado. A prova não vem para nos matar, mas a prova vem para nos fortalecer. Ontem, depois no dia 25, nós lemos que nós somos transformados pela verdade. O conhecimento da palavra nos transforma. No dia 26, ontem, nós lemos sobre a tentação, que a tentação serve para que nós possamos ter crescimento. E agora, no dia 27, nós vamos ler que como derrotar a tentação. Então, nós estamos no propósito 3. Amanhã, dia 28, terminaremos o propósito 3, que são 7 dias. Você foi chamado para ser semelhante a Cristo. Depois, no dia 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, nós vamos ler sobre o quarto propósito. E depois, no dia 36, 37, 38, 39 e 40, os últimos 5 dias serão reservados para falar a respeito do último propósito, que é evangelizar e comunicar que o reino de Deus está disponível para todos. O quarto propósito, vamos ver aqui, vamos recordar. Qual é o quarto propósito? O propósito número 4 é: você foi moldado para servir a Deus. Então nós estamos lendo o dia 27, que é o 6º dia de 7 dias, sobre o terceiro propósito. Você foi chamado para ser semelhante a Cristo. O propósito 4, você foi moldado para servir a Deus. E o propósito número 5 vai do dia 35 ao dia 40, que é: você foi chamado para cumprir uma missão, que é evangelizar as pessoas. Dito isso, vamos entrar aqui no dia 27, que é o dia da leitura de hoje. Dia 27. Derrotando a tentação. Fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos, mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês
não são diferentes das que os outros enfrentam. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Aqui do lado tem um QR Code. Todos os devocionais eu coloco esse QR Code no centro da tela, porque nesse QR Code você pode escanear ele com o seu celular e você vai cair em um vídeo que foi preparado pelo pastor Rick Warren para todos aqueles que estão lendo o livro dele. Então você pode pausar esse vídeo, escanear essa imagem e ver o vídeo preparado pelo autor do livro e pela sua equipe para quem está participando desse devocional. Agora vamos começar a leitura do texto Derrotando a Tentação, que é o dia 27. Sempre há uma saída. A tentação às vezes pode parecer irresistível, impossível de reprimir. Mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que ele colocou dentro de você. Ele não deixará que você seja tentado além de suas forças. Entretanto, você também deve fazer sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Primeiro fundamento bíblico: redirecione sua atenção para outra coisa. Pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia você encontra instruções sobre como resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo. Veja Tiago, capítulo 4, versículo 7. Mas isso é muito diferente, como explicarei mais adiante. Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, pois resistir a um pensamento não produz o resultado pretendido. Isso só aumenta nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Deixe-me explicar. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, você o implanta ainda mais fundo em sua memória. Resistindo, você na verdade o fortalece. Isso realmente ocorre com a tentação. Você não consegue derrotá-la combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele o consome e controla. Você o fortalece cada vez que pensa nele. Como a tentação sempre começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar a atenção para outra coisa. Não combata o pensamento, apenas mude o canal de sua mente e concentre seu interesse em outra ideia. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. O que prende sua atenção também aprisiona você. Por isso Jó declara: fiz um pacto com os meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. Jó, capítulo 31, versículo 1. Davi orou: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Salmo 119, versículo 37. Já se sentiu subitamente faminto depois de assistir a um anúncio de comida na televisão? Já ouviu alguém tossir e imediatamente sentiu vontade de limpar a garganta? Já presenciou alguém
dando um grande bocejo e sentiu o impulso de bocejar? Você talvez esteja bocejando enquanto lê isto. É o poder da sugestão. Movemo-nos naturalmente para onde dirigirmos nossa atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. É por isso que ficar repetindo: preciso parar de comer tanto, de fumar, de me entregar ao desejo sexual ilícito, é uma estratégia contraproducente. Ela o mantém concentrado no que você não quer. É como anunciar: nunca vou fazer o que minha mãe fez. Dizendo isso, você está apenas se programando para repetir o que foi feito. Ele colocou uma frase aqui de destaque: a batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. O que prende sua atenção também aprisiona você. Então, a primeira estratégia que ele nos diz é: desvie a sua atenção em relação ao pensamento da tentação. Prosseguindo na leitura aqui, as dietas em geral não são eficazes porque o mantém pensando em comida o tempo todo. É a garantia de que você estará sempre faminto. De igual modo, o orador que fica repetindo para si mesmo: não fique nervoso, está contribuindo para manter o nervosismo. Ele deveria concentrar os pensamentos em qualquer outra coisa, exceto nas sensações. Poderia concentrar-se em Deus, na importância do discurso ou nas necessidades dos que irão ouvi-lo. A tentação começa capturando sua atenção. E o que prende a atenção desperta emoções. Estas, por sua vez, estimulam seu comportamento e você age de acordo com o que sente. Quanto mais você se concentra em não querer algo, com mais força isso o envolverá em sua teia. Ignorar a tentação é muito mais eficaz que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a tentação o chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue. Às vezes, isso significa sair fisicamente de uma situação tentadora. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir. Levante-se e desligue o televisor. Afaste-se do grupo que está fofocando. Saia do cinema no meio do filme. Para evitar o ferrão, afaste-se das abelhas. Faça o que for necessário para desviar a atenção e concentrá-la em algo legítimo. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Para reduzir a tentação, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus e com pensamentos bons. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. É o princípio da substituição. Você vence o mal com o bem. Veja Romanos capítulo 12, versículo 21. Satanás não pode atrair sua atenção quando sua mente está preocupada com outra coisa. É por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada. Fixem os seus pensamentos em Jesus, diz Hebreus capítulo 3, versículo 1, parte B. Lembre-se de Jesus Cristo, diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, parte A, e encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios
isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 8. Se você realmente pretende derrotar a tentação, então deve controlar a mente e avaliar o que absorve da mídia. O homem mais sábio que já viveu advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Provérbios 4, 23. Não permita que indignidades penetrem-lhe a mente por falta de critério. Seja seletivo. Escolha cuidadosamente em que pensar. Siga o exemplo de Paulo. Mantemos cativo todo pensamento e, dominando-o, fazemos com que ele obedeça a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Isso exige uma vida inteira de prática, mas com a ajuda do Espírito Santo, você pode estabelecer sua forma de pensar. Segunda estratégia para vencer a tentação: revele sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Não será necessário contar para todo mundo, mas você precisa pelo menos de uma pessoa com quem possa abertamente compartilhar sua luta. A Bíblia diz: é melhor ter um amigo que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. Deixe-me ser claro. Se você está perdendo a batalha contra um mau hábito, um vício ou uma tentação constantes e está tolhido num ciclo repetitivo de intenção, fracasso, culpa, entenda que não irá se recuperar por conta própria. Você precisa da ajuda de outras pessoas. Algumas tentações são vencidas somente com o auxílio de alguém que ore por você, que o incentive e que o responsabilize por seus atos. O plano de Deus para seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. A comunhão honesta e verdadeira é o antídoto para a luta solitária contra os pecados, que não dão trégua. Deus diz que essa é a única maneira de escapar. Confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Tiago capítulo 5, versículo 16, parte A. Você realmente quer ser curado daquela tentação recorrente que o derrota continuamente? A solução de Deus é simples. Não a reprima, confesse. Não a oculte, revele. Expor os sentimentos é o início da cura. Esconder a dor só a intensifica. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas retrocedem quando expostos à luz da verdade. As enfermidades têm a medida dos segredos. Então tire a máscara, pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Na igreja Saddleback, temos visto o impressionante poder desse princípio para destruir o domínio de tentações constantes e de vícios, aparentemente incorrigíveis, por meio do programa que desenvolvemos, chamado Celebrando a Recuperação. Tem uma frase de destaque aqui. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle. Então aqui ele está falando, você deve falar a respeito dos seus pecados. Porque falando sobre eles, você começa a ter domínio sobre eles. E aqui nós vimos que o pastor Rick Warren criou
esse método chamado Celebrando a Recuperação na igreja dele, que é a igreja de Saddleback. É um processo bíblico de recuperação em 8 etapas, baseado nas bem-aventuranças de Jesus e construída em torno de pequenos grupos de apoio. Nos últimos 10 anos, mais de 5.000 vidas foram libertas de todo tipo de hábitos obsessivos, danos emocionais e vícios. Hoje, o programa é utilizado em milhares de igrejas. Recomendo fervorosamente a sua igreja. Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e que por isso deve mantê-los em segredo. A verdade é que estamos todos no mesmo barco. Todos combatemos as mesmas tentações. Ver 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E todos pecaram, como diz em Romanos capítulo 3, versículo 23. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentam as mesmas lutas que você está enfrentando. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle. Problemas financeiros, casamento, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-lo sozinho, já o teria feito. Mas não pode. Nessa situação, decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Alguns problemas estão profundamente arraigados, tornaram-se rotineiros e cresceram demais. Não há como solucioná-los por conta própria. Você precisa de um grupo de apoio ou de um parceiro que se sinta responsável por você, que o incentive e apoie, que ore por você, que o ame incondicionalmente e que o mantenha na linha. Depois você pode fazer o mesmo por ele ou por eles. Sempre que alguém confia em mim dizendo, nunca contei isso a ninguém, fico entusiasmado com aquela pessoa, porque sei que ela está para experimentar um grande alívio e libertação. A válvula de pressão está para ser aberta e pela primeira vez se vislumbra uma esperança. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer. Quando admitimos a um amigo cristão e temente a Deus que temos um problema. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser um problema em sua vida? De que assunto você tem medo de falar? Você não irá resolver esse problema sozinho. Sim, é humilhante admitir fraquezas perante outra pessoa, mas é exatamente a falta de humildade que o impede de melhorar. A Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Portanto, humilhem-se diante de Deus. Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7, parte A. A terceira estratégia para vencer a tentação é resista ao diabo. Após termos nos humilhado e nos submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos passivamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra como batalha, conquistar, luta e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados que atuam em território inimigo. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica: revista-se da salvação como seu capacete e tomem a espada do Espírito, que é
a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo, a menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo, não temos defesas contra o diabo, mas com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Lembre-se disto: se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma, pode apenas sugerir. O segundo passo é usar a palavra de Deus como arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo quando foi tentado no deserto. Sempre que Satanás apresentava uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutiu com Satanás. Ele não disse, não estou com fome, quando foi tentado a usar seu poder para suprir uma necessidade pessoal. Ele simplesmente citou as Escrituras que havia memorizado. Devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus e Satanás a teme. Jamais tente argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor que você, pois teve milhares de anos para praticar. Você não pode blefar com Satanás, nem convencê-lo com sua lógica, nem lhe impor sua opinião, mas pode usar a arma que o faz tremer, a verdade de Deus. É por isso que memorizar as Escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você poderá acessá-la rapidamente quando for tentado. Assim como Jesus, você terá a verdade guardada no coração, pronta para ser usada. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de cor, sua arma está sem munição. Convido a memorizar um versículo por semana até o fim de sua vida. Imagine como você ficará mais forte. Aqui é uma frase de destaque. Ele destaca a seguinte frase: jamais tente argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor que você, pois teve milhares de anos para praticar. Agora, a quarta estratégia para derrotar uma tentação. Esteja ciente de sua vulnerabilidade. Somos advertidos em nunca ficarmos arrogantes ou confiantes demais. Essa é a receita para o desastre. Jeremias declara: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Isso significa que somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. Não se ponha por descuido em situações que atraiam tentações. Evite-as. Veja Provérbios capítulo 14, versículo 16. Lembre-se de que é mais fácil manter-se fora das tentações que sair delas. A Bíblia diz: não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Com isso nós terminamos a leitura do devocional. Vamos agora para a parte das tarefas. Todos os dias no final existem 3 tarefas. Dia 27, pensando sobre o meu propósito de vida. A primeira tarefa é um tema para reflexão. E ele coloca o seguinte tema: sempre há uma saída. Então, pensando, refletindo nesse tema, sempre há uma saída para esse dia, para o que nós lemos hoje, no dia 27, é sempre que você pensar que não tem saída para o seu vício,
para a sua tentação, pare de pensar que não tem saída. Sempre há uma saída. E nós lemos aqui sugestões, propostas do pastor americano Rick Warren de como vencer a tentação. Mude os seus pensamentos para outros pensamentos. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia que ele disse foi revelar a sua luta para um amigo, para alguém. Porque quando você revela a sua luta para alguém, você está tendo possibilidade de falar a respeito daquele assunto. E tudo aquilo que você não pode falar já domina você. Mas aquilo que você está falando a respeito com alguém, com um amigo, com um grupo de oração, é algo que está sendo colocado sob controle, porque você está tratando, falando a respeito daquele assunto, daquela tentação. A terceira estratégia é resistir ao diabo. E como que você resiste ao diabo? Decorando versículos. Porque, e como ele disse, Jesus não resistiu dizendo ao diabo, não vou fazer o que você quer. Jesus resistiu ao diabo citando a palavra. O diabo disse, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele não se preocupou em dizer, não vou transformar. Isso faria com que ele pensasse na sua fome. Mas ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Veja que Jesus mudou a atenção para a palavra de Deus é que importa. Não vou focar na fome, vou focar que a palavra de Deus é que está me sustentando. E quando o diabo quis atacá-lo, ele não entrou no campo do jogo do diabo. Ele disse, o que importa é o que Deus fala para mim, o que você está falando não interessa. Essa é a terceira estratégia, resista ao diabo. E a quarta e última estratégia que ele nos apresentou é admita a sua vulnerabilidade. Lembre que o orgulho antecede a sua queda. Admita, eu sou imperfeito. Eu posso errar, então, quando eu admito que eu sou vulnerável, eu entendo que eu posso ser tentado. Então esse é o tema para reflexão. Sempre há uma saída. Procure um grupo de amigos, procure alguém com quem você possa falar a respeito daquilo que está atrapalhando a sua vida e que está sendo a sua tentação. Resista ao diabo tendo conhecimento da palavra. Por isso é importante decorar versículos. Como o pastor Rick Warren sugeriu na leitura, procure decorar um versículo por semana. E ao longo dos anos, você terá respostas para muitas tentações. Reconheça a sua vulnerabilidade, que você é vulnerável, que você peca, e reconheça que você pode contar com a ajuda das outras pessoas e você também pode ser a pessoa que vai ajudar alguém que está passando por um momento de tentação. Versículo para memorizar. Essa é a segunda tarefa. Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Em outras palavras, guarde a ideia, guarde essa verdade. Deus não permite que você sofra ou passe por provações maiores que você consegue suportar. E a última tarefa, pergunta para meditar. A quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante? Então, ele deixou aqui uma pergunta para meditar. Quem você pode encontrar como amigo ou como amiga que pode ser a pessoa que vai ouvir você em relação aos seus pecados e tentações, que vai ajudá-lo a vencer e superar essa etapa? Pense em alguém e prossiga. Amanhã vamos ler o dia 28, que é o último dia dos 7 dias dedicados a falar a respeito do propósito número 3.
Você foi chamado para ser semelhante a Cristo. É por isso que nós somos provados, é por isso que nós somos tentados, é por isso que nós aprendemos a vencer o diabo por meio dessas estratégias que foram apresentadas nesse dia, para que nós possamos derrotar a tentação. Deus abençoe a sua vida hoje, sempre permaneça na leitura desse texto, que você conhecerá mais sobre os propósitos de Deus para a sua vida. Deus abençoe hoje e sempre. Amém.